Aleluia. Deus está fazendo uma grande obra em nossa vida. Amém. Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra em nossa vida, Ele é fiel de até aperfeiçoar, para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Aleluia. Aleluia. Ele começou. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Sabe, a gente pode até começar não tão bem, mas começamos uma jornada, começamos uma carreira no Senhor. E Ele diz que o fim é melhor do que o começo. E o teu final vai ser melhor do que o teu começo. O teu final vai ser majestoso, vai ser glorioso. Mas isso não quer dizer que durante a tua jornada, durante o processo, entre o começo e o fim, tem que ser ruim. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela não vai se apagando, ela vai clareando mais e mais. Ela vai melhorando mais e mais, até ser dia perfeito. E essa é a vontade de Deus para com nossa vida. A parte dele, Ele sabe fazer muito bem. Cabe a nós obedecermos a instrução, obedecermos cada palavra que Ele nos dá, cada direcionamento que Ele nos dá. Amém? Para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com renovação de mente, com procedimentos diferentes. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, que assim aquele que está em Cristo, nova criatura é, e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Tudo é novo no Senhor. Aleluia. Aleluia. O diabo, ele não pode, ainda que ele aponte para você de coisas do passado, não faz mais parte da tua vida. A Bíblia diz que Deus já perdoou nossos pecados, jogou no mar do esquecimento, e deles Ele não se lembra mais. Aleluia. O diabo vai querer trazer tristeza para o teu coração, vai querer lançar qualquer coisa que te magoe, que te faça ser rejeitado nos teus sentimentos, nas tuas emoções, no teu coração. Mas ele não tem poder para te tocar. Ele não tem poder nem para ler os teus pensamentos, nem para saber aquilo que você pensa. Mas ele vai tentar, de alguma forma, te atrapalhar, lançar armadilhas. Mas quando nós estamos ligados a essa palavra, nós não somos pegos de surpresa. Nós não somos surpreendidos por nenhuma artimanha de Satanás. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro do nosso coração 24 horas. E a Bíblia diz que Ele nos orienta, Ele nos aconselha e nos guia em toda a verdade. Amém? Aleluia. Então nós queremos te render graças, Senhor. Obrigado por essa tarde, obrigado por cada um aqui presente. Obrigado, Senhor, porque não vamos sair daqui da mesma forma, Pai, mas algo glorioso, algo poderoso da Tua parte, Pai, vai acontecer nesta tarde, Pai, em nossa vida. Experimentamos, Senhor Deus, a Tua palavra. Nós abrimos o nosso coração para receber a boa semente e que nós possamos ser enxertados, Pai, com a Tua palavra. Em nome de Jesus nós declaramos a Tua semente frutificando a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Em nome de Jesus, a palavra poderosa, que é a Tua palavra, Pai. Não é a palavra do homem, porque ela mesmo diz que toda a Escritura foi inspirada divinamente para ser escrita para o nosso bem, para o nosso ensino, para que possamos crescer, possamos amadurecer, possamos conhecer cada vez mais o caráter do Senhor. Por isso te agradeço por cada família aqui representada, por cada vida aqui presente, por cada coração
que está sendo derramado diante de Ti, Pai, em adoração, em reverência ao Senhor. Que seja um culto poderoso, Pai, para a glória do nome de Jesus. Nós te rendemos graças, em nome de Jesus. Amém? Você trouxe sua Bíblia? Seu celular, sua Bíblia, seu tablet, seu iPhone. Você levanta assim bem alto para a vergonha de Satanás e diga assim: essa é a poderosa palavra de Deus. Diga: eu creio nela. Diga: eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Diga: eu posso todas as coisas, porque Deus me fortalece. Amém. Aleluia. Antes de sentar, fala com teu irmão. Cumprimenta o teu irmão. Amém. Um culto abençoado. Aleluia. Não. Glória a Deus. Baixista poderoso. Aqui o lançador de baqueta. Louvor, pode sentar. Amém. Você está bem? Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Sabe, amados, nós só somos o que somos por causa dessa palavra. A Bíblia diz que a graça do Senhor vem sobre nossa vida para nos capacitar, nos habilitar, não só para vivermos plenamente a palavra de Deus, em obedecer a palavra de Deus, mas também nos capacitando em habilidades, em tantas outras coisas, para que a gente possa fazer a vontade de Deus aqui na terra. Amém? A Bíblia diz que Ele enviou o Seu Espírito para habitar dentro de mim e dentro de você. Para quê? Para que a gente não ficasse só, mas para que a gente tivesse um Consolador, para que a gente tivesse sempre a presença do Senhor habitando dentro da gente. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele sonda, Ele quem prescruta o coração de Deus, a mente do Senhor. Pois quem conheceu a mente do Senhor? O Espírito de Deus que conhece todas as coisas. E Ele traz ao nosso espírito aquilo que o que se dá a ser conhecido do Senhor. Nós não conhecer a Deus na sua plenitude, na sua totalidade, mas aquilo que Ele se deu a se conhecer, nós possamos entender e conhecer. Amém? Ele diz na sua palavra: prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Sempre há oportunidade, sempre se há coisas para aprendermos mais do Senhor. Para quê? Para que a gente seja instruído nessa palavra. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia aqui em Provérbios. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o que a gente vem falando sobre os cuidados do coração. Cuide do seu coração, é o tema desta mensagem, desta tarde. Eu quero que você abra em Provérbios capítulo 4. Glória a Deus, Aleluia. Aleluia. Versículo 1 em diante, estou lendo na versão NVI. Aleluia. E ele diz que a sabedoria é suprema. Versículo 1 ele diz: ouçam meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, eu acompanhava meu pai, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe. Ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Amém? Então vamos dar uma paradinha aqui. Quem fala é Salomão, falando acerca das instruções de Davi para com ele, para tudo aquilo que ele precisava ouvir, tudo aquilo que ele precisava absorver de instrução para que ele tivesse uma boa vida. Era necessário ele estar atento
E quando a gente está atento àquilo que é instruído para a gente, para que a gente tenha uma boa vida, nós precisamos dar atenção, amém? Inclinar os nossos ouvidos, prestar atenção àquilo que está sendo falado, para quê? Para que isso possa tornar vida dentro da gente, amém? Não seja apenas uma palavra que entre no ouvido e saia pelo outro, porque isso não vai fazer efeito algum. Mas quando eu pego essa palavra, quando eu ouço a instrução do Senhor, guardo no meu coração, aí sim ela gera vida para mim. Aí sim eu posso experimentar uma boa vida no Senhor. Amém? Sabe, amados, quantos sabem aqui que Deus é mais inteligente do que eu e que você? Amém. Alguém tem dúvida? Se alguém levantar a mão, o anjinho vai cortar na hora. Viu? Deus, ele é mais inteligente do que eu e do que você, amados. Ele criou os céus e a terra, ele planejou tudo, ele é o maior arquiteto que já houve, ele é o maior psicólogo, ele é o maior engenheiro, ele é o maior pedreiro, é o maior eletricista. Então ele é o maior, o mais sábio do que eu e do que você. Amém? Então quando eu me atento a ouvir a palavra de Deus e absorver aquilo que ele está dizendo, amados, eu vou ter uma boa vida, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vai nos guiar em toda a verdade. Ele não vai nos deixar enganado, ele não vai nos colocar em rascada, pelo contrário, ele vai nos dar livramentos. Amém? Se as nossas escolhas forem boas, na palavra, baseada na palavra, nós vamos ter realmente um futuro proveitoso. Mas se as nossas escolhas forem más, nós vamos experimentar coisas ruins. E Deus não quer isso para a gente. Amém? Por isso que ele diz lá em Deuteronômio 30, ele diz, olha, eu coloco a bênção e a maldição, a vida e a morte diante de ti, e coloco os céus como testemunha. E ainda digo mais, lhe aconselho para que vocês escolham a vida. Para quê? Para que vivas. Deus, ele diz, olha, a bênção e a maldição está diante da gente, a vida e a morte está diante da gente. Mas ele diz assim, olha, a escolha é nossa. Mas ele dá um conselho, escolhe a vida, vai ser melhor para você. Escolhe a vida para que você viva. Escolhe a vida para que você tenha uma boa vida sobre essa terra. Amém? Amém. Nós não estamos vivendo, amado, esperando só chegar aquele grande dia em que fomos arrebatados, em que fomos morar lá no céu, onde a Bíblia diz que ruas de ouro, mar de cristal, onde tudo é lindo e maravilhoso, não há sofrimento, não há dor. Não é só isso. A Bíblia também nos aconselha a gente passar esse período aqui na terra bem. Amém? Lá em Romanos 5,17 ele diz, pode projetar aí? Deixa eu ler aqui para não errar. 5,17, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em quê? Em vida por meio de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Então, através de Jesus Cristo, nós podemos receber, reinar em vida nessa terra. Amém? Desfrutar do bom e do melhor, daquilo que Deus preparou. Assim como o pastor Guilherme falou ontem, Deus ele preparou o jardim, preparou tudo perfeito para o homem só ir e desfrutar, cultivar sem sofrimento, sem dor, mas fazer o desfrute de tudo aquilo que é bom, que Deus preparou para o seu próprio uso. Amém? Não, e isso não acabou, isso não foi desfeito. O homem pecou, a Bíblia diz que a terra foi maldita por causa do seu pecado, mas Jesus Cristo veio e restaurou de uma forma ainda melhor, porque no Éden o Espírito Santo ele não habitava dentro do homem, mas agora em Cristo nós, além de sermos arrancados de um lugar de trevas, colocados num reino do Filho do seu amor, num reino de amor, num reino de provisão, ele ainda colocou dentro de nós a sua própria vida, o seu próprio Espírito. Aleluia! Deus não mais precisa descer para falar com o homem, agora ele tem o Espírito dele dentro do homem para falar 24 horas. E quantos de nós estamos desfrutando e aproveitando essa riqueza, essa bênção, essa dádiva?
priorizar aquilo que é bom, aquilo que Deus tem nos dado. Amém? Então a instrução do Senhor. Mas como a gente está falando aqui sobre o cuidado do coração, tem uma passagem, não vou abrir, mas eu quero que você, se quiser anotar, você anote. Está lá em 2 Samuel 16, do 15 ao 23, e também continuando do 17, do 1 ao 23. Ele vai falar sobre um ancião, conselheiro do rei Davi, chamado Aitofel. E ninguém nunca ouviu, alguém ouviu falar de Aitofel? Sim? Então, pouco falado, pouco a gente escuta, a não ser quem já leu a história, quem já conhece a história. Mas Aitofel era um conselheiro de Davi, e Davi o considerava, assim como outros conselheiros, como ele falando, sendo a própria boca de Deus falando para ele. E foi nas suas instruções, nos seus conselhos, onde Davi ele conseguiu progresso no seu reinado, onde ele conseguiu sucesso nas suas batalhas, onde ele conseguiu vitórias. E era um homem muito apegado a Davi, era um homem amigo de Davi, era aquele que estava ali perto de Davi, junto com as suas orações, ajudando o reinado de Davi a progredir, a ser um sucesso. Amém? Mas chegou um tempo que ele também era conselheiro do seu filho Absalão, e ele estava aconselhando Absalão a se rebelar contra o seu pai, contra Davi. E houve essa intriga, ele aconselhava Absalão de um lado e aconselhava Davi do outro. Só que ele estava arquitetando algo para matar Davi. Estava tramando o assassinato de Davi, trazendo Absalão como seu filho para ocupar o seu reinado. E nesse capítulo 17, Davi já tinha fugido, já estava se escondendo de Absalão, que já estava à sua procura para matá-lo. E Aitofel, ele estava ali instruindo Absalão a como ele agir para pegar Davi. Até ele mesmo disse: não, vamos fazer dessa forma, e quando os soldados de Davi se afastarem, eu mesmo vou lá e mato Davi. E esse conselho que ele deu foi rejeitado pelos outros conselheiros. Um outro conselheiro disse: não vamos fazer dessa forma, não vamos fazer do jeito que Aitofel está dizendo, porque não vai dar certo. E Aitofel sentiu aquela rejeição do seu conselho, não se agradou dessa rejeição, né? Depois ele foi para um lugar na sua terra, na sua casa, organizou tudo, e por causa dessa rejeição, por causa dessa humilhação, né, ele se enforcou. Mas quem era Aitofel? Aitofel, ele era avô de Betsabá, aquela mulher que estava tomando banho, que Davi, quando estava na varanda, olhou, desejou e mandou chamá-la. E o que foi? Você conhece a história, né? Betsabá foi para lá a pedido de Davi, e depois Davi arquitetou a morte do seu esposo, colocando ele na linha de frente na batalha, e Urias, né? E ele morreu. E por conta disso, desde esse tempo, o Aitofel, que era avô de Betsabá, ele ficou com essa mágoa no coração. Ele conseguiu se aliar a Davi, conseguiu ser conselheiro de Davi, mas aquela mágoa não saiu. Ele serviu a Davi por muito tempo, mas aquela mágoa estava lá. Davi, ele se retratou diante do Senhor, o Senhor perdoou Davi, mas Aitofel não perdoou Davi. Aquela mágoa, aquele desejo de vingança continuava no seu coração. Aparentemente não parecia, porque ele dava bons conselhos, ele era muito amigo de Davi, ele estava sempre junto, ajudando Davi no seu reinado, mas aquilo estava ali no seu coração. Aquilo estava ali provocando ele para, quando ele tivesse uma oportunidade, ele se vingasse. E sabe, amados, que isso traz para a gente um ensinamento. Sabe que toda a palavra de Deus, ela traz um ensinamento, tanto para aquilo que a gente deve fazer e para aquilo que a gente não deve fazer. Nós temos exemplos de pessoas que agiram bem e são referências para a gente imitar, para a gente fazer da mesma forma. Também nós temos exemplos de pessoas que agiram mal e são exemplos para a gente não copiar, para a gente rejeitar.
Então, de todas as formas, a gente tem que tirar algum ensinamento daquilo que está sendo ensinado, daquilo que está sendo pregado. E esse exemplo de Aitofel, ele tem que ser totalmente rejeitado. Por quê? Porque um coração magoado, ele pode até se fingir que está sendo um amigo, se fingir que está próximo, se fingir que está ali ajudando, que está amando. Mas isso deve ser arrancado. Isso deve ser tirado completamente. Sabe por quê? Porque Aitofel, com o coração magoado, com o coração ferido, ele estava tomando decisões que iriam alimentar essa vingança. Ele estava tomando decisões que iriam cada vez mais levar para o fundo do poço. A Bíblia diz que um abismo ele chama outro abismo. Enquanto a gente não se tratar agora, enquanto a gente não se cuidar agora, não cuidar do nosso coração agora, quanto mais a gente alimenta, e o que eu falei no começo, o diabo ele vai colocar coisas para incentivar essa vingança. Ele vai colocar coisas na nossa mente para a gente se vingar, para a gente ter aquela satisfação de vingança. E eu já ouvi um ditado dizendo assim, olha, se alguém quer viver dias felizes, se vingue. Mas se quiser passar uma eternidade feliz, perdoe. Então o perdão, ele é a melhor coisa. O perdão, ele limpa o nosso coração. O perdão, ele faz com que as portas se abrem. O perdão, ele faz com que o caminho de Deus, ele fique desobstruído. Amém? Então mágoa, amargura, ira, essas coisas não vêm do Senhor. Abre lá em Efésios. Sheila até pregou hoje pela manhã sobre livrar-se da amargura. E ela pregou sobre alguns versículos desse que a gente está lendo. E a Bíblia diz, Paulo disse, não me canso de falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. E lá em Efésios 4, foi? 31. A partir do 29, 4, 29. Diz, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Sabe, amados, nós nos ferimos justamente com pessoas que estão mais próximas de nós. Justamente com aquelas que nós temos mais relacionamentos. Por quê? Porque você não vai se magoar com alguém que você não conhece. Com alguém que você nunca viu, alguém que você tem pouca intimidade. Falar alguma coisa de você, você... Estou nem aí. Nem fede, nem cheira. É o dito popular, né? Mas aquela pessoa que está ali próxima da gente, aquela pessoa ali que a gente tem intimidade, que a gente confia, quando há uma decepção, quando há uma coisa, algo que a gente não concorda ou discorda e fica com aquele negócio de, né? Já a gente se decepciona e aquilo já começa a gerar algo ruim para o nosso coração. E a gente não deve ser assim. A Bíblia diz no 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, a liberação do perdão é uma decisão. Perdoar é uma decisão, não é um sentimento. Quando eu tiver vontade, não é quando tiver vontade, não. É algo que tem que ser feito rápido.
Não pode perder tempo, não pode esperar. Se não está perto, se tem o telefone, liga, entre em contato, manda uma mensagem. Mas não deixa isso aflorar. Não deixa isso ficar mais forte, mais enraizado. A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Perdoe. Ande em amor. Sabe, muitas vezes andar em amor vai confrontar a nossa vontade. Vai confrontar o nosso ego. Mas quando a gente ama em amor, a gente anda em vitória. Quando a gente ama em amor, a gente diz quem é espiritual nesse negócio. Quem é que está andando no Espírito. Sabe? Kenneth Hagin, ele fala sobre uma situação. Ele pregava nas igrejas e tinha um grupo, tinha um líder, um pastor, um líder de uma igreja, que não gostava dele, ainda criticava as suas ministrações, criticava a sua forma de pregar. Isso passou um tempo e chegou um momento em que esse pastor foi assistir uma de suas ministrações. E no final, quando ele terminou de ministrar, ele chegou para Kenneth Hagin e fez um convite para que ele pudesse pregar na igreja dele. E Kenneth Hagin disse: eu vou pregar lá, eu aceito, eu vou ministrar lá. E depois aquele pastor, ele abriu o coração dele e disse: olha, Kenneth Hagin, olha, eu queria falar algo para o senhor, eu queria que o senhor soubesse de algo, porque eu sempre critiquei você, eu sempre critiquei suas ministrações, eu nunca concordei com você, mas depois eu me retratei, eu vi que eu estava errado e eu lhe peço perdão. E eu faço esse convite, né? E Kenneth Hagin disse: mas eu sabia que você me criticava. Olha, quer falar? Eu sabia que você não gostava de mim. E ele disse: nossa, você sabia que eu não gostava de você e lhe criticava e ainda assim você aceitou pregar na minha igreja? Ele disse: sim, eu ando em amor, irmão. Se você não anda, o problema é seu. E sabe, isso traz um ensinamento para a gente, amados, que independente de quem fala de você ou não, ande em amor. Continue andando em amor, continue amando. O amor já venceu. O amor, ele vence sempre. Não tem como alguém que anda em amor andar em derrota. Claro, a gente não vai agradar a todos, não tem como. Nem Jesus Cristo agradou. Mas a gente vai andar sempre em amor. Não sendo arrogantes, mas amando, perdoando. Amém? E lá em Provérbios 4, continuando que a gente começou, mas agora eu quero que você vá lá para o 4:13 de Provérbios. Tem algumas coisas muito interessantes para a gente observar. 4:13 de Provérbios. Aleluia. Eu já vim preparado, sabia que ninguém ia dar muito glória a Deus, ninguém ia sair correndo aqui. Uhul! Que palavra, pastor! Mas é bom a gente ouvir sempre isso, que é salvação para a nossa vida. Isso nos traz liberdade, libertação. E no 13 ele diz, olha, apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende toda a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono e se não causarem a ruína de alguém. 17. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. 18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas.
nem sequer sabem em que tropeçam. Versículo 20, filho meu, diga, está falando comigo. Escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Versículo 23, acima de tudo, primeiramente, deem prioridade em guardar o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Aleluia! E como foi falado hoje pela manhã, né? Como nós podemos guardar o nosso coração? De que forma a gente pode guardar? De que forma a gente pode manter o nosso coração blindado para aquilo que é corruptível, para aquilo que é maldito, para aquilo que não traz bem, não faz bem para o nosso corpo? Então, no versículo 24, ele já começa a enumerar alguns procedimentos, alguns comportamentos que a gente deve ter, e a gente vai ler um pouquinho cada um deles. Primeiramente, a palavra guardar, ela quer dizer proteger, defender, vigiar, manter sob cuidados. Amém? E no versículo 24 ele diz: afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Amém? E eu quero que você abra em Provérbios 18, 21. É o primeiro ponto dessa lista. Afastar da boca palavras perversas. E 18, 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Amém? Em outra versão diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem a utiliza comerá do seu fruto. Amém? Então afaste da sua língua aquelas palavras perversas, palavras de maldade, palavras torpes, palavras que não edificam. Tire do seu vocabulário, tire do seu linguajar. Passe a praticar palavras de bênção, lançar sobre as pessoas palavras de bênção. Amém? Desejar a paz do Senhor na vida das pessoas. Nada quebrado, nada faltando. Nada fora do lugar. Povo afiado, viu? Você declara isso na vida das pessoas. Alguém vem com maldição sobre você, você declara a bênção. Sabe por quê? Primeiramente que nenhuma língua maldita prosperará contra você. Nenhuma língua maldita vai te atingir, porque você é blindado. Amém? Mas se você responder na mesma moeda, é tu. É tu, eu não, é tu. Não, você abençoa. Amém? Deus nos chamou para abençoar, não para amaldiçoar. Amém? Deus nos chamou para fazer o bem, não para fazer o mal. Então afasta da tua boca palavras perversas, palavras que não edificam. Amém? Você foi levantado para levantar pessoas, para expulsar o demônio. Amém? Aleluia. Segundo ponto, versículo 25. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Amém? Olhar sempre para frente é o segundo ponto. Lá em Isaías 43, 18. Se você quiser acompanhar no telão para você não sair de Provérbios. Diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Esqueçam do que se foi, não vivam do passado, esqueçam aquilo que se passou. Amém? E lá em Filipenses 3,13, a parte B diz: olha, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Não vai te fazer bem ficar olhando para trás, ficar buscando as coisas que ficaram para trás. O que vai te fazer bem é você olhar para frente. É você seguir em frente, é você caminhar olhando firmemente para Jesus. Sabe, amados,
observando, às vezes a gente olha para um personagem bíblico, mas aquele personagem ele falhou. Mas Davi falhou, mas Pedro falhou, mas Paulo falhou. Mas o nosso maior exemplo é Jesus. Homens de Deus foram fiéis, tiveram suas trajetórias, mas o nosso maior exemplo, nossa maior referência é Jesus. Por isso que ele diz, olha, olhando para o autor e consumador da sua fé, aquele que começou a boa obra e aquele também que vai completá-la. Jesus, o autor da nossa fé. Então, olhando sempre para Ele, enquanto nossos olhos estiverem fitos nele, nós não vamos errar. Nós não vamos errar o caminho. Amém? Porque Ele é a nossa melhor e maior referência. Segundo ponto, versículo 26. Veja bem por onde anda, os seus passos serão seguros. Atento por onde nós andamos. Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém? Então nós temos a palavra de Deus para nos guiar, para nos orientar, para nos mostrar onde nós devemos dar os nossos passos, e ela também vai iluminar, apontando para onde nós vamos chegar. Amém? Porque ela não vai esconder nada, pelo contrário, ela vai mostrar um caminho claro e nós vamos andar por ele. A Bíblia diz que a porta estreita, nós devemos entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que leva à perdição. Mas é por essa porta, iluminada pelo Senhor, que não tem dúvidas, não traz nenhuma confusão. Pelo contrário, ela vai nos dar uma direção certa para onde nós devemos ir, por onde nós devemos caminhar e para onde nós devemos chegar. Amém? Então esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto, versículo 27. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Amém? E lá em Josué 7 e 8, vamos ler. Aleluia. Josué, vou ler aqui que eu não estou enxergando ali. Aleluia. Josué depois de Deuteronômio, viu? Versículo 7 diz, a partir do 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? Então essa palavra é a mensagem que Deus nos traz para a gente ter o cuidado do nosso coração. Sabe, amados, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente escuta, isso vai gerar pensamentos para nós. E esses pensamentos nós vamos decidir se eles vão descer ou não para o nosso coração. Amém? Nós não temos como evitar de ouvir tudo, nem temos como evitar de estar vendo tudo. Mas nós temos como evitar daquilo que vai descer para o nosso coração. Né? Como diz um ditado também, diz que a gente não pode impedir que os passarinhos eles sobrevoem sobre nossas cabeças, mas nós podemos impedir que ele pouse e faça ninho. Amém? Então não deixe qualquer coisa descer para o teu coração, como Sheila falou hoje pela manhã. Teu coração não é depósito de lixo. Teu coração ele é um depósito de bênção, ele é algo precioso. E como a Bíblia diz em 23, dele depende toda a tua vida. Dele depende tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você é identificado em Cristo. Amém? Teu coração ele é muito precioso. Não só o teu coração físico, que você também deve cuidar. Amém? Exercícios físicos, tratando bem, não comendo qualquer coisa, se alimentando bem, mas também teu coração espiritual, o teu coração, o teu homem interior, aquilo que verdadeiramente você é. Não deixa ele ser corrompido, não deixa ele
cair em ciladas. O diabo ele vai tentar colocar, porque ele conhece o teu passado, ele sabe aquilo que você já fez no passado, por isso que ele vai trazer à tona o teu passado para tentar te condenar de alguma forma. Amém? Ele vai falar com você sobre alguma intriga, alguma coisa que você teve no passado. Você está recebendo a instrução para que você possa liberar perdão. E esse liberão tanto vai te libertar como libertar a outra pessoa. Amém? Como já dizia alguém que não perdoa é como se tivesse tomado um copo de veneno esperando que a outra pessoa morra. Mas quem está morrendo é aquela que tomou o veneno. Amém? Mas quando liberamos o perdão, quando o perdão é liberado, ambas as pessoas elas são livres. Ambas as pessoas elas são libertas de uma corrente que está sendo aprisionada. Amém? E nós estamos instruindo essa série. Nas quintas-feiras também o pastor Guilherme com a Adriana, eles estão trazendo uma instrução, um ensinamento, guardando o coração, tratando sobre essas coisas, sobre essas questões. Sabe, amados, é muito fácil a gente se magoar, é muito fácil a gente ficar chateado com qualquer coisa, mas o que nós não devemos fazer é deixar essas coisas descer para o nosso coração. Amém? Ah, me chateei, pastor, pequei. Não, você só vai pecar se você deixar isso descer para o seu coração. Amém? É inevitável a gente se aborrecer ou se chatear com alguma coisa, mas deixar isso brotar a raiz, deixar isso germinar, deixar isso criar uma raiz, criar uma vida que traz morte, né? Uma raiz de amargura, ela traz morte para a vida da pessoa. Mas nós somos guardiões do nosso coração. Nós somos vigilantes daquilo que a gente tem ouvido, daquilo que a gente tem visto, amém? Você não é obrigado a ver tudo que está passando na televisão, não é obrigado a ver tudo que está passando na internet. Você tem um controle na sua mão. Você tem a autoridade de dizer, não quero. Isso aqui não. Mas tem muita coisa boa que a gente pode absorver, tem muita coisa boa que a gente pode se nutrir, amém? Mas cuidado, pondera, vê aquilo que está sendo ensinado, olha a origem, olha a base bíblica, amém? Para que você não seja enganado, para que você não seja passado para trás, não seja envolvido e engoldado com a doutrina que te leva a afastar daquilo que a palavra de Deus te ensina. Por isso que ele diz, filho meu, ouve as minhas palavras, e aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Amém? Dê atenção, seja criterioso. Amém? A Bíblia fala sobre o povo de Bereia, quando chegava alguém para pregar a palavra de Deus, eles tinham sempre a Bíblia em suas mãos, para quê? Para que eles avaliassem e analisassem aquilo que estava sendo pregado, era aquilo que estava escrito na palavra. Amém? Então, por muito menos, alguma pessoa pode falar alguma coisa, olha, a Bíblia diz isso, mas a Bíblia diz isso mesmo? Será que a Bíblia diz que o cair do homem levantar é de Deus? A Bíblia não diz isso. O homem pode até cair, mas Deus o levanta. Mas não diz que o cair é do homem. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós também vencerão. Mas ele não diz assim, que vós também vencerão. Mas a gente sabe que a gente vai vencer porque nós estamos nele. Amém? Porque ele venceu e ele já nos deu a vitória. Aí ele nos diz que somos mais do que vencedores. Como é importante a gente conhecer as Escrituras, conhecer aquilo que está escrito. Amém? E às vezes alguém vem com tá escrito assim, rapaz, é mesmo. Eu nunca ouvi essa história não, mas eu vou pesquisar. Para quê? Para quê? Para ter segurança. Se eu não tiver a minha base firme na palavra, amados, eu vou ser engodado, eu vou ser envolvido por doutrinas falsas. E a Bíblia diz para a gente não sermos envolvidos com todo o vento de doutrina. Quem é isso é menino, é aquele que é neófito. Nós estamos procurando, estamos buscando a maturidade. Para quê? A Bíblia diz lá em Efésios 4, para chegarmos à maturidade da varonilidade de Cristo. Estatura perfeito, varão perfeito.
Amém? Então, Cristo é a nossa maior referência, Cristo é o nosso maior exemplo. Amém? Aleluia. Queria chamar o louvor. Aleluia. Como eu falei, não é um culto para a gente estar dando cambalhota, dando muito glória a Deus, mas é aquele culto para que a gente possa absorver a palavra e vai nos trazer vida, vai nos trazer segurança naquilo que a gente fala, naquilo que como a gente age, como a gente procede, o nosso comportamento. Nós não temos mais um comportamento de uma pessoa do mundo, nosso comportamento ele é diferente, porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você tem uma nova vida, você tem um novo estilo de vida, um novo propósito de vida. Os seus sonhos alinhados aos sonhos de Deus, eles serão um sucesso. Amém? Não te apoie nos teus próprios conhecimentos, na tua própria força, mas confia no Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. E Ele endireitará, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ele vai fazer com que você experimente coisas ainda maiores, coisas que Ele já preparou, coisas que Ele já determinou. Amém? Pega o que é teu, agarra o que é teu. Amém? Não deixe essas coisinhas, amado, te atrasar, te atrapalhar. Desobstrui esse canal. Amém? A Bíblia diz lá em Deuteronômio 28, diz que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e fores fiéis em guardar todos os mandamentos que vos tenho ordenado, então virão e te alcançarão todas essas bênçãos. Então bênçãos que Ele determina ali até o versículo 14, que vão nos acompanhar, vão nos seguir. Por quê? Por causa de um coração limpo, por causa de um coração fiel, por causa de uma atitude que ama a Deus, amém? Que reverencia a sua palavra, que considera o seu senhorio. Então nós não vamos ser abençoados, porque nós já somos abençoados, mas nós vamos experimentar as manifestações dessas bênçãos sobre nossa vida. Amém? Aleluia. E eu queria saber se nessa tarde, noite, se tem alguém aqui que quer fazer Jesus Senhor, Salvador da sua vida, que ainda não confessou, ainda não declarou que Jesus Ele é Senhor, ainda não fez uma aliança com Ele, e através fazendo essa aliança é através de uma confissão. E se alguém aqui ainda não fez essa confissão e quer fazer, pastor, mas eu já tenho Jesus no meu coração. A Bíblia diz que Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, mas todos o quanto o receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Amém? Então não é só o crer, não é só você acreditar, mas é também você receber no seu coração e você confessá-lo através de uma confissão, fazer uma aliança com Ele. Amém? Quando um casal ele vai para um casamento, para um matrimônio, realizar a cerimônia de matrimônio, o juiz ele pergunta para o esposo e pergunta também para a esposa se eles concordam e querem se casar. Se ele só balançar a cabeça, ele não concretiza o casamento. Ele espera um sim ou um não. Sabe que Jesus ele já deu sim, está esperando agora a outra parte. Enquanto você não disser o sim, o casamento, a aliança, ela não é concretizada. Amém? E isso vale muito para o Senhor, vale muito no reino espiritual, porque quando você faz isso, a Bíblia diz que você é arrancado de um império de trevas, de um lamaçal de pecado, e vai para o reino do Filho do seu amor, viver na presença de Deus, e o Espírito de Deus ele passa a habitar dentro de você. Amém? É simples, não dói, Deus não vai pensar, deixa eu ver se eu perdoo. Não. Quando você tem essa decisão, automaticamente o perdão de Deus já vem sobre você, porque Ele já está disponível para mim e para você. A maioria daqui já fez isso, já confessou, já tem essa aliança concretizada. E se alguém aqui ainda não fez e quer fazer nesta tarde, nesta noite, você levanta a sua mão e a gente ora por você.
e a gente celebra essa nova vida. Tem alguém? Tem alguém aqui com algum sintoma de enfermidade que quer receber oração e sair daqui curado? Aleluia. A Bíblia diz: imporão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Amém? Não é no meu poder, não é na minha força, mas é no poder de Deus. É na unção de Deus. O homem não faz nada se Deus não lhe der a unção para isso. Amém? Tem mais alguém? A gente ora e você sai daqui curado. Estás aqui, vendo entre nós. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, agindo com poder. Adoro a ti, adoro a ti. Abre portas, opera milagres, ó tudo caminho, luz na escuridão, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sua presença, você veio receber do Senhor. E que Deus continue te abençoando, né? Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar e exaltar o teu santo nome, Pai, sabendo que o Senhor tem sido bom para com a nossa vida, nos trazendo instruções poderosas, Pai, para o nosso crescimento, nosso amadurecimento, e que nós possamos olhar, Pai amado, firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, Pai, o qual morreu por nossa vida, o qual se entregou por nós, e aqui nós estamos para entregar a nossa vida, derramar o nosso coração e termos uma vida bem sucedida em nome de Jesus. Amém? Então vai em paz, Deus te abençoe, fala com teu irmão. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte,